mais um dia que o Senhor nos concedeu, por ter nos trazido até aqui, ó Deus, a tua casa, para estarmos juntos, louvando e agradecendo o teu santo nome, pois só o Senhor é digno de honra, de glória e de louvor, Pai. Abençoa, Deus, tudo que vai ser feito, ó Deus, que o Senhor esteja à frente do teu Santo Espírito, ó Pai, que esteja sondando os nossos corações, tirando de nós aquilo que não te agrada, ó Deus, e que o Senhor possa receber a nossa verdadeira adoração, ó Pai. Faz de cada um de nós, ó Deus, verdadeiros adoradores, pessoas, ó Deus, que possamos colocar a nossa vida a todos os dias, todo instante, ó Deus, diante de ti, e possamos, ó Deus, tirar tudo aquilo, ó Deus, que te entristece, ó Pai, e que o Senhor venha fazer morada a cada dia, a cada instante em nosso viver. Segundo os irmãos, ó Deus, que não estão aqui, mas o Senhor sabe, ó Deus, o motivo, o Senhor conhece a vida de cada um, o íntimo de cada um, ó Deus. Visita eles onde eles estiverem, ó Pai, e que nos próximos cultos, ó Deus, momentos como esses, eles possam estar aqui conosco, te louvando, ó Deus, felizes e agradecidos. Abençoa a vida deles e dos nossos familiares, onde quer que se encontre, o Senhor esteja visitando cada um. Em nome de Jesus, amém. Amém. A Bíblia diz que em Salmo 150 que tudo que tem vida, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, né? Louvai ao Senhor. Nós vamos então continuar louvando esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos deu, né? O fôlego de vida. Nós vamos cantar agora Jesus dentro da presença, porque o véu separado foi rasgado, né, para a glória do nosso Deus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande. Que é devido, estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Vamos continuar louvando ao Senhor, como o Sérgio disse. A palavra de Deus diz que você que respira louva ao Senhor. E nesses tempos, ainda mais, tanta gente querendo respirar e não consegue, a gente com todo fôlego. Meus irmãos, louve ao Senhor com todo o seu coração, toda a sua alma. Devemos louvar, agradecer, ter reverência a esse Deus soberano. Amém.
Diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor desse lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos continuar louvando ao Senhor. E nós somos a igreja do Senhor, né? Estamos aqui, então, como já foi falado, né? Vamos abrir a nossa boca e louvar o Senhor, porque Ele está aqui no nosso meio, né? E o reino dele é eterno, né? Ele é um Deus de misericórdia para conosco, né? Então a igreja do Senhor tem que louvar, abrir a boca e louvar o Senhor, e dizer que Ele é um Deus misericordioso, bondoso para conosco. Igualdade, bondade, fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei.
fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam. A igreja, as bocas, Se abrem, as mãos. as mãos se Pra quê? levantam para dizer que tu és o rei. Débora, Dizer que tu és o rei. pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, a boca se abre, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Só a igreja, teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Irmã, saiu. Irmã Félix, eu pedi para a irmã Kika. Agradeço a Deus porque nós temos esse privilégio de louvarmos ao nosso Deus. Amém. Nós vamos cantar a última música para a gente sentar, né? Nós vamos ter agora também um outro privilégio, né? Deixamos aqui depositando no altar do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós vamos cantar Poder para Salvar, né? Os irmãos podem então depositar aqui seus dízimos e suas ofertas. Que a gente precisa pagar a luz, pagar a água, pagar o zelador, né? Para manter a casa do Senhor limpa. E isso é com dinheiro nosso, né? Graças a Deus que a gente não depende de Estado, não depende de poder público nenhum. A gente depende de tirar do nosso bolso, né? Devolver aquilo que é do Senhor, né? Os 10%, só 10% que a gente ganha, né? Tem mistério não. Só se eu ganho 1.000, eu pego 100 todo mês e depois deposito aqui no altar do Senhor para que a obra do Senhor ela seja mantida, né? Cada um fazendo a sua parte, tudo fica melhor, tudo fica mais... Tudo anda, né? Fluentemente, né? Para a glória do nosso Deus. Vamos
Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceita com meus medos, falhas e temores, enches meu viver, minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, foi a morte vencer. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar. Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja realidade na nossa vida. Tão bom ver os irmãos novamente aqui reunidos. A gente fica na torcida, né, na expectativa de que Deus mova o nosso coração, para que a gente entenda a necessidade que nós temos dEle. Não é Ele que necessita da gente, não. Nós é que necessitamos dEle. E é tão bom quando Ele desperta a gente, para que a gente se reúna para louvar e engrandecer o nome dEle, para ouvir um pouco da sua palavra, que é ela que Ele usa para nos edificar, é ela que Ele usa para que a gente, aos poucos, possa conhecê-lo, possa ter mais intimidade com Ele, irmão. Então, eu louvo a Deus pela presença dos irmãos aqui. E, enfim, dando início, então, à nossa mensagem, eu quero rapidamente lembrar o que nós meditamos na última mensagem, no último sábado. Eu ia falar no último domingo, ó. No último sábado, sobre o Evangelho de Marcos, né? Então, eu gostaria de rapidamente relembrar com os irmãos, para que a gente possa se situar e dar continuidade, então, à nossa reflexão no Evangelho escrito por Marcos. Primeira coisa, irmãos, Jesus retorna para casa onde ele estava hospedado, e ele tinha planos de ensinar, de treinar os seus discípulos, para que eles pudessem, então, dar continuidade ao ministério dele quando ele partisse.
Mas isso não foi possível, irmãos, porque quando tomaram conhecimento da presença de Jesus naquela casa, que muito provavelmente era a casa do apóstolo Pedro, uma multidão se dirigiu para lá, irmãos. E diante da necessidade daquele povo, com muitos enfermos, pessoas possessas, Cristo, então, cura os enfermos, liberta os possessos, e a coisa foi tão intensa, irmãos, que o próprio Senhor deixou de se alimentar, como diz o texto bíblico, para dar atenção àquelas pessoas que o procuravam. Um outro ponto que nós vimos, irmãos, foi que os parentes do Senhor Jesus, tomando conhecimento do que acontecia ali, e julgando que Jesus estivesse fora de si, eles planejaram tirar Jesus daquela casa, retirar Jesus daquele lugar. E o terceiro ponto, irmãos, que foi abordado naquela ocasião, é que ao libertar um homem que se encontrava possesso, que também foi curado imediatamente quando Jesus o libertou, indicando que, muito provavelmente, irmãos, aquele irmão estava mudo e cego. Provavelmente, isso era efeito do diabo na vida dele. E Jesus, ao libertá-lo daquele espírito maligno, ele foi curado também naquele mesmo instante, irmãos. Só que, os irmãos lembram, existiam os fariseus, os mestres da lei, que estavam presentes ali, e eles com o coração endurecido, irmãos, e com inveja do Senhor, o que eles fizeram então? Tentaram desqualificar Jesus Cristo, seu ministério, diante daquela multidão que o acompanhava, e eles, infelizmente, irmãos, cometeram um pecado que foi objeto de repreensão do Senhor, quando eles acusaram o Senhor Jesus de estar expulsando demônios pelo poder de Beelzebul, pelo poder de Satanás. E como eu disse agora há pouco, Jesus alertou a eles para a gravidade daquilo que eles estavam falando, irmãos, da acusação que eles fizeram contra o Senhor. E isso era tão grave, irmão, é tão grave, que Jesus declarou que aquele pecado era um pecado que não existia possibilidade de perdão, por ser um pecado, irmão, cometido contra a obra e a pessoa do Espírito Santo, que é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Bom, então, com esse breve relato, com essa breve retrospectiva, nós vamos dar, então, continuidade à nossa mensagem no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito pelo evangelista Marcos, e eu quero convidar a igreja para junto lermos o texto bíblico que se encontra no capítulo 3 do Evangelho de Marcos, nos versículos de 31 a 35. E se os irmãos repararem, nós estamos já finalizando o capítulo 3 e em breve, quero crer que no próximo sábado, nós vamos entrar no capítulo 4, então, irmãos. Marcos 3, versículos de 31 a 35. Podemos ler, amém? Versículo 31. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo:
quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor para aqueles que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, é minha irmã e minha mãe. Louvado seja Deus pela sua palavra, irmãos. Irmãos, ao contrário do que alguns possam pensar, Jesus não negou sua família terrena. Pois, se os irmãos lembrarem, há um mandamento no Antigo Testamento que determinava que todo ser humano deveria honrar pai e mãe. E como sabemos, irmãos, Jesus cumpriu toda a lei. Então, com toda certeza, o Senhor Jesus honrou, afastando então a possibilidade de que alguns levantam de que ele negou, rejeitou a sua família. Jesus, irmãos, nesse relato que nós lemos, queria ressaltar que na sua família espiritual, os relacionamentos e os compromissos são tão ou muito mais importantes e duradouros do que aqueles formados dentro da família física. E com isso, irmãos, Jesus então estava preparando o terreno para a formação de uma nova comunidade de crentes, de uma nova família que seria caracterizada pelo amor. Ou seja, Jesus então estava preparando a formação da igreja. E é importantíssimo, irmãos, a observação feita pelo Senhor Jesus de que os verdadeiros membros de sua família são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Irmãos, ler a Bíblia com frequência e aplicá-la em todos os aspectos da nossa vida é algo de fundamental importância. E ao fazermos isso, aquele que faz assim, que age dessa forma, está emitindo um sinal de que ele é um fiel seguidor de Jesus Cristo, de que ele é membro da família de Jesus, tendo em vista que ele mesmo disse que a família dele observava, ouvia, praticava a palavra de Deus. Então, irmãos, com essa breve introdução, eu quero iniciar nossa mensagem lembrando aos irmãos que no versículo 21 desse mesmo capítulo, nós tomamos conhecimento de que alguns parentes de Jesus entraram em cena, querendo, como diz o texto, pode parecer estranho para alguns, mas é isso que o texto diz, querendo prendê-lo por achar que ele estava fora de si. Ou seja, que Jesus, no julgamento deles, estava fora do seu juízo perfeito. E seus parentes, então, disseram: vamos até Jesus, vamos até onde ele está. E é possível, irmãos, que os seus familiares planejassem, pensassem em prendê-lo, por ter chegado ao conhecimento deles a declaração feita pelos fariseus de que Jesus estava expulsando o demônio através de Beelzebu, através de Satanás. Então, no versículo 31, que nós acabamos de ler, os familiares de Jesus chegam novamente, eles entram em cena, né? E o versículo, então, nos informa que os parentes do Senhor chegaram naquele local, naquela casa onde ele se encontrava, e esses parentes, diz o texto,
No versículo 21, ele não citava quem era, cita apenas que parentes do Senhor, né? Mas no versículo 31, ele cita que esses parentes eram seus irmãos e sua mãe. E que eles, então, ficaram do lado de fora da casa, tendo em vista a multidão que estava ali, e eles pediram, então, que alguém fosse até Jesus e o avisasse da presença deles, para que ele, então, pudesse procurá-los, para estar com eles, para falar com eles. Irmãos, os familiares de Jesus saíram de Nazaré, foram para Cafarnaum, chegaram na casa onde Jesus estava, como nós lemos, e havia uma enormidade, uma quantidade enorme de pessoas. E, ao enviarem um recado para o Senhor, alguém chega até Jesus e diz: tua família, tua mãe e teus irmãos estão lá fora te procurando, te aguardando. Isso é o que nos informa o versículo 32. E no versículo 33, irmãos, ao receber aquele recado que lhe foi dado, Jesus então faz a seguinte pergunta: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Como eu disse no início, Jesus de forma nenhuma estava negando a família dele. Jesus não estava negando que Maria era sua mãe. Ele não estava negando que ele tinha irmãos. O objetivo da pergunta do Senhor Jesus foi simplesmente levar as pessoas a pensarem. Mas o que Jesus queria que as pessoas pensassem? Então, ele vai responder a pergunta que ele fez, que era a seguinte: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E ao responder essa pergunta, irmãos, Jesus então olha para aqueles que estavam sentados próximo a ele, e ele diz o seguinte, ou seja, ele dá a seguinte resposta: eis aqui, certamente apontando para aquelas pessoas, eis aqui minha mãe e meus irmãos, esses que estão ouvindo a palavra de Deus. Irmãos, a resposta que o Senhor Jesus deu para a pergunta que ele mesmo havia feito é surpreendente. Ela, de uma certa forma, deve ter provocado um susto, deve ter, como aconteceu com o nosso irmão Gudu, quando eu fui falar com ele aqui, ele levou um susto, de surpresa, em função daquilo que o Senhor Jesus respondeu como sendo familiares dele. Por que que isso surpreendeu, irmãos? Surpreendeu principalmente, irmãos, por conta da mãe dele, por conta de Maria, pois nós sabemos muito bem que desde a antiguidade há aqueles que querem fazer de Maria aquilo que ela não é. E inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo então escreveu o seguinte acerca do Senhor Jesus: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, conforme consta lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 5. Irmãos, Jesus é o único com autoridade e poder para ser o nosso mediador diante de Deus. Só Ele e mais ninguém. E mais ninguém. Só Ele é o mediador da nova aliança. Foi Ele quem morreu na cruz para resgatar os pecadores, os transgressores, como consta lá em Hebreus.
9,15, irmãos. Jesus representa diante de Deus aqueles que colocaram a sua confiança nele diante do trono da graça. Então, só Jesus Cristo, irmãos, é quem tem poder e autoridade para ser o nosso mediador diante de Deus. E mais ninguém tem esse poder, meu irmão. Ninguém tem essa autoridade. Foi Jesus Cristo e mais ninguém, de acordo com a palavra de Deus, lá em Filipenses, capítulo 2. Foi somente Cristo que se aniquilou ou se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É o que Paulo escreveu na carta aos Filipenses, irmãos, no capítulo 2, nos versículos de 6 até o 11. Irmãos, não há dúvida de que Cristo é o único mediador, é o único intercessor entre Deus e o homem. Maria, a mãe do Senhor Jesus, merece todo o nosso respeito, irmãos. Merece toda a nossa consideração, como crente que ela era, como serva de Deus, como mãe do Senhor Jesus. Mas ela não era, irmãos, mais do que a mim ou do que a você. Ela era exatamente como eu e você, e dependia do Senhor para ser salva, e dependia do Senhor para ser o mediador entre ela, uma pecadora como eu e você, e o Deus Santo Todo-Poderoso. E ao perguntar então, irmãos, quem é minha mãe? E responder, minha mãe são vocês. Jesus não está dando a Maria qualquer posição especial dentro da igreja. Volto a frisar, irmãos, a repetir. Ela era como eu e como você. Quem são meus irmãos? Perguntou o Senhor. Meus irmãos são vocês, apontando para a multidão, que estão ouvindo a palavra de Deus. É o que nos informa o versículo 34 do capítulo 3 do Evangelho de Marcos. Jesus não apontou para os seus familiares, irmãos. Ele apontava para aqueles que estavam ao redor dele. E ele lhes havia dito algo impressionante, irmãos. Se vocês obedecerem à vontade de Deus, e crerem, e aprenderem, e fizerem o que tenho ensinado a vocês, então vocês serão a minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. Ou seja, vocês farão parte da família de Deus. É o que declarou o Senhor Jesus no versículo 35. Jesus é o único que nós podemos afirmar ser filho natural de Deus, porque ele compartilha, irmãos, ou seja, ele tem a mesma natureza de Deus, a mesma essência divina. E nós, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, somos filhos em razão de termos sido adotados quando o Espírito Santo, ao agir no nosso coração, no nosso interior, a partir de tudo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário, ao morrer em nosso lugar, para trazer salvação à nossa vida, então o Espírito Santo nos torna filhos e filhas adotivas de Deus. As cartas de Paulo, irmãos, aos Romanos e aos Gálatas, afirmam que o Espírito Santo nos capacita, nos habilita
a chamarmos Deus de Pai. Paulo usa aquela mesma expressão que o Senhor Jesus usou, Abba Pai, Paizinho. E dessa forma, irmãos, Jesus identifica sua verdadeira família. E ela deve ter como característica, uma das características principais, irmãos, o amor. E os seus membros devem permanecer juntos, unidos, trabalhar juntos em prol da propagação da palavra e do reino de Deus e participar solidariamente com todas as obrigações dessa família. Por exemplo, como foi mencionado aqui hoje pelo nosso irmão Sérgio, de que nós temos a responsabilidade de manter o templo, de manter a igreja com energia, com água. Cabe a mim e a você. Então, isso é uma obrigação nossa, de estarmos cooperando com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, para que toda essa estrutura aqui seja mantida, irmãos. Qualquer um, irmãos, que quiser conhecer a Deus e fazer a sua vontade, necessariamente, obrigatoriamente, terá que seguir a Jesus. Não há outro meio de nós nos relacionarmos com Deus, não há outro meio de conhecermos a Deus, não há outro meio de fazermos a vontade de Deus, se não for através de um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Isso, irmãos, é assim por conta da vontade de Deus exclusivamente, para que nós possamos ter um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus e unidos pela obediência comum a Deus, Ele então nos torna irmãs e irmãos do Senhor Jesus. O texto que nós lemos, irmãos, é curto, são apenas 5 versículos. 5 versículos. E eu vou então, em função disso, terminar aqui a nossa exposição desses 5 versículos, irmão. Eu concluo aqui a exposição desses 5 versículos, mas continua, então, uma única pergunta, irmãos. Quem é, ou quem são aqueles que fazem parte da família de Deus? De acordo com o que Jesus falou, só fazem parte da família de Deus aqueles que fazem a sua vontade, a vontade de Deus, e vivem de acordo com a sua palavra. Nós precisamos reconhecer, irmãos, nós precisamos admitir que fazer a vontade de Deus e viver de acordo com a sua palavra não é algo fácil. Na verdade, irmãos, isso é impossível. É impossível nós satisfazermos as demandas, as exigências de Deus. E por essa razão, irmãos, nós dependemos da presença, do agir do Espírito Santo na nossa vida. Por isso que nós, ao crermos no Senhor, somos batizados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo passa a fazer parte da minha e da sua vida. E nós, como filhos de Deus, podemos, na dependência deles, vivendo em nosso interior, nos levar a viver uma vida que agrade a Deus, nos levar a viver uma vida que expresse a vontade de Deus, assim como o próprio Senhor Jesus dependeu dele para viver aqui na terra como um de nós. Repito, irmãos, isso não é fácil. Eu sei disso. Eu sei disso.
Na minha carne eu sei disso, que isso não é fácil. E nós precisamos, irmãos, entender isso e procurarmos conhecer mais a Deus através da leitura da sua palavra. Precisamos declarar para nós e para Ele a nossa incapacidade de cumprir aquilo que Ele quer de nós, irmãos, e pedirmos a Ele para que Ele venha satisfazer a demanda que Ele tem conosco através do Espírito, do agir do Espírito Santo em nossa vida. E para encerrar, então, irmãos, eu queria fazer algumas considerações sobre o texto que nós lemos hoje. A primeira consideração é que seguir a Jesus é uma demonstração de fé e também assumir um compromisso com Ele que muitas vezes, irmãos, vai implicar em perdas. Perdas como, por exemplo, laços familiares ou laços de amizade. O próprio Senhor Jesus, irmãos, Ele foi rejeitado pelos seus familiares. Eles não criam que Ele era o Messias. Eles não criam que Ele era o Filho de Deus. E por essa razão, Ele foi rejeitado por eles. Mas, depois da morte e da ressurreição de Cristo, eles então reconhecem o Senhor e passam a crer nele e a viver para a glória dele. Mas, por falar em morte, irmãos, o Senhor Jesus foi traído por um amigo. O Senhor Jesus foi traído por alguém que se dizia seu amigo, por alguém que andava com ele todos os dias, desde o momento em que ele escolheu os 12 para andar com ele, até o momento em que ele foi traído. Judas fez parte da vida do Senhor. Se demonstrava amigo, se demonstrava um companheiro. Mas, como eu disse inicialmente, crer e ter um compromisso com Cristo, muitas vezes, irmãos, pode implicar em perdas. Pode implicar em perdas. Mas, apesar disso tudo, irmãos, Jesus tinha paz com Deus. Apesar disso tudo, nós vemos Jesus exaltando a Deus através da vida dele e vivendo uma vida de paz, irmãos. A mesma paz que eu e você podemos usufruir se viermos a passar por esse tipo de situação. Porque eu não me recordo agora a referência, mas há um versículo no Antigo Testamento que diz que ainda que tua mãe te abandone, o Senhor não nos abandonará, meu irmão. E pelo fato dele não te abandonar, é que nós, eu e você, podemos ter paz, mesmo passando por uma situação similar a essa. O segundo ponto, irmão, a segunda consideração, diz respeito ao Senhor Jesus. Nenhum outro ser no universo pode exercer o papel de nosso intercessor diante de Deus. Isso é o que registra a carta aos Hebreus, no capítulo 7, 25, que afirma o seguinte sobre o Senhor Jesus. Que é o fiador da nova aliança. Portanto, abre aspas, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo para interceder por eles. Só Jesus, irmãos, é que pode interceder por nós diante de Deus. Jesus e mais ninguém
tem o poder e a autoridade para exercer o papel de intercessor diante de Deus em favor do ser humano. Por quê? Só Ele é e era santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito o mais sublime do que os céus. Então, ninguém jamais na existência humana pode ser colocado ou se colocar na condição de intercessor entre Deus e o homem. A terceira consideração, irmãos, a gente já está caminhando para o final. Jesus, nós vimos aqui, identificou sua verdadeira família como sendo a igreja. E ela deve ter algumas características. E eu vou citar aqui apenas duas, irmãos. A primeira se refere ao amor a Deus e ao próximo. Como Jesus disse lá em Mateus, irmãos, e repetindo um texto do Antigo Testamento que se encontra lá em Deuteronômio 6, versículo 5. Nós devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. E Jesus conclui esse versículo dizendo, e também amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Inspirado, irmãos, pelo Espírito Santo, o apóstolo João escreveu a sua primeira carta. E no capítulo 4, ele disse lá o seguinte: amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece ao seu irmão, e João aí está se referindo àqueles que se julgavam o bambambam na fé, na espiritualidade, aqueles que se julgavam o cara, aqueles que se orgulhavam da espiritualidade pessoal e do seu relacionamento com Deus. Se ele diz que ama a Deus e aborrece ao seu irmão, João disse que ele é mentiroso, pois quem não ama ao seu irmão, a qual vê, como poderá amar a Deus a quem ele não vê? E dele, Jesus, temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Irmãos, infelizmente, a nossa cultura, quando falamos de amor, quando falamos de amar, aponta para sentimento. Eu já falei isso aqui uma ou duas vezes. Quando a gente pensa em amor, quando a gente pensa em amar, logo a gente pensa em sentimento. Mas amor não é isso, irmãos. Não é isso. Se os irmãos lembrarem o texto lá de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que o que ele fez? Ele sentiu, como eu amo o Carlão, como eu amo o apóstolo João, como eu amo... Não, meu irmão. O amor de Deus não foi expresso em sentimentos. O amor de Deus foi expresso em ação. Como? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho.
Ele deu o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar, para que Ele pudesse nos aceitar, pudesse nos receber, pudesse se reconciliar conosco, irmãos. Isso é amor, é uma atitude, é um gesto, é uma ação. Então, quando João está falando aqui, irmãos, como é que alguém diz que ama a Deus que ele não vê, se ele não ama o irmão que é a imagem e semelhança de Deus que ele está vendo? E volto a dizer, não é sentimento. A Bíblia não está falando de sentimento, irmãos. A Bíblia está falando de atitude. De atitude. De você fazer o bem para o teu irmão. De você, como ele disse aqui, não aborrecer o teu irmão. É de você promover o bem para o seu irmão. É de você poder ser usado por Deus para abençoar a pessoa. Não é você falar mal dele, não é você se contrapor a ele, não é você impedir o progresso dele, por exemplo, dentro da igreja, no ministério A ou B, não é você servir de obstáculo para a obra que Deus colocou na vida daquele irmão, daquela irmã. Porque ao fazer isso, irmão, você não está amando nem aquele irmão, e como nós acabamos de ler aqui na palavra do Senhor, nem a Deus. Porque se você não ama o teu irmão a quem você está vendo, como é que você pode dizer que ama ao Deus que você não vê? Então, irmãos, essa é a grande característica da Igreja do Senhor, que é caracterizada pelo amor. Um amor que nós, como salvo, como tendo o Espírito Santo, como João disse aqui, que Ele nos deu do seu Espírito, nós estamos habilitados, irmãos, e mais do que isso, nós temos a ordem de amar o nosso próximo, se é que nós somos salvos e amamos a Deus verdadeiramente. A segunda característica daqueles que fazem parte da família de Deus devem ter é o interesse por conhecer a Deus. E como nós o conhecemos, irmãos? Através da leitura da sua palavra. Deus se revelou ao homem através da sua palavra, irmãos. Deus se revelou ao homem através de Jesus Cristo. Só que o Senhor Jesus já não está habitando mais fisicamente entre nós. E o Senhor providenciou a palavra dele, inspirada por ele, para que através dela ele se revelasse para mim e para você. E aí eu trago essa aplicação para a nossa vida, dia a dia, irmãos. Um rapaz, um homem, conhece uma jovem, conhece uma mulher jovem conhece um rapaz, conhece um homem, com o objetivo de se casar. O que você vai fazer? Tanto como homem ou como mulher? Você vai procurar conhecer aquela pessoa. Você vai procurar saber o que ele gosta, o que ela gosta, o que chama a atenção dela, o que chama a atenção dele. Você vai encurtando. Você vai procurar conhecer aquela pessoa, para ser íntimo dela, para você conhecer as entranhas dela. E com Deus, meu irmão, minha irmã, não é diferente. Nós, se tivermos um encontro com Cristo, e vivermos a nossa vida sem procurar conhecer ao Senhor,
nós nunca vamos ter intimidade com Ele. Nunca vamos ser aquele bebezinho que está tomando sempre papinha na colher. Nós nunca, como Paulo diz, vamos poder comer um alimento sólido. Então, irmãos, a segunda grande e importante característica daqueles que fazem parte da família de Deus é conhecer ao Senhor através da sua palavra e procurar viver de acordo com a sua vontade, viver de acordo com a sua palavra. E, repito, nós sabemos que isso não é fácil. E por essa razão, irmãos, repetindo aqui João, Deus nos deu do seu Espírito. É Ele, vivendo em nós, que vai nos convencer e nos levar a agir da maneira que agrada ao Senhor, da maneira que Deus quer que nós venhamos a agir, a nos comportarmos, tanto com relação a Ele, quanto com relação ao nosso próximo, ao nosso irmãos. E só assim, irmãos, só na dependência do poder, do agir do Espírito Santo na minha e na sua vida, é que nós vamos poder cumprir aquilo que o Senhor Jesus falou lá no versículo 33 ou 34. Meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe são vocês que ouvem a palavra do Senhor e fazem a sua vontade. Irmãos, que Deus nos abençoe, que o seu Espírito Santo aplique a sua palavra no nosso coração, para que nós possamos conhecê-los um pouco mais e vivermos com fidelidade e gratidão, enquanto Deus permitir que nós tenhamos vida, enquanto Deus permitir que nós venhamos a fazer parte da sua igreja. Amém? Que Deus nos abençoe e nos dê uma ótima semana, em nome de Jesus. Antes de passar para o louvor, né, porque ainda vai ter um cântico, eu quero lembrar aos irmãos que na terça-feira nós estamos nos reunindo como fazíamos antes da pandemia. No culto, na reunião de oração que nós fazemos todas as terças-feiras, e os irmãos estão convidados a estarem presentes, participarem e unidos, orarmos em prol da igreja, orarmos em prol da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. O fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti.